A terceira palestra do dia abordará o tema Tendências de compliance ambiental de brand owners começam a desembarcar no Brasil e exigem comprometimento com a sustentabilidade por parte dos fornecedores. Como fica a cadeia plástica diante deste cenário? Para falar sobre este tema, recebemos Meire Ferreira, da Grant Thornton Brasil. Meire, bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito pelo convite de estar aqui falando sobre um assunto tão relevante para o mundo, para as empresas brasileiras, para as empresas que estão no Brasil, para todas as organizações que atuam direto ou indiretamente na cadeia de plástico ou em qualquer outro tipo de atividade, porque isso não é uma tendência, isso é algo que já vem acontecendo há muitos anos e, felizmente, o mercado financeiro começa a reconhecer uma visão de risco compartilhada dentro de cadeias produtivas, e a de plástico, ela tem seus percalços, tem os seus desafios, e é uma cadeia muito interessante para pensar em soluções e em maneiras de fazer uma gestão cada vez mais consciente dentro de uma lógica de negócio, né? Então, muito obrigada, e se puderem, por favor, passar já para o próximo slide. Esse slide, ele traz uma provocação. Quando a gente olha para um lanche como esse, né, um hambúrguer, assim, logo depois do almoço, imagino que as pessoas possam já ter almoçado, mas mesmo assim, a gente fica tentado a pensar no quão gostoso é esse lanche, né? Para os que não são vegetarianos e para os que são vegetarianos, me perdoem. Mas o exemplo, ele precisou não ser vegetariano também por causa do que está contido dentro do contexto ou dentro dessa provocação que eu estou querendo trazer com essa fotografia. Quando a gente olha para um hambúrguer delicioso como esse, a gente percebe que tem ali, a gente tem vegetais, né? Então, tem toda uma cultura de agricultura vegetal. Temos ali o queijo, né? Que também está dentro de um setor de agropecuária, que vai fazer o leite, que vai, enfim, processar o queijo. Antes do queijo, tem um hambúrguer, que é de carne, né? Provavelmente bovina, dentro dessa fotografia. E acima dessa fatia de queijo, a gente tem várias e apetitosas lascas de bacon, suíno. E entre esses ingredientes, nós temos o pão, né? O pão feito de trigo, vamos pensar que ele seja feito de trigo, poderia ser qualquer outro tipo de grão. Se a gente olha para ele e pensa assim, poxa vida, estou com ele aqui na minha frente, estou num restaurante, né, que vende esse lanche gostoso, vou saboreá-lo, mas o que será que foi feito ao longo de uma cadeia produtiva para esse lanche chegar tão gostoso na minha mesa, né? Então, a lógica dessa provocação é fazer as pessoas, ou ajudar as pessoas, ou a despertar as pessoas a pensarem, instigar as pessoas a pensarem que, ao consumir um lanche como esse, eu estou, na verdade, consumindo todo um processo produtivo antes de mim. Então, é disso que a gente vai falar daqui a pouquinho, daqui a pouco, quando eu pedir para trocar o slide, mas para fechar, eu ainda gostaria de fazer uma contextualização. Se eu estou num restaurante, esse lanche não vem embalado, ele vem no meu prato, servido, possivelmente, né? Mas eu tenho opções de delivery, por exemplo. E aí, esse delicioso hambúrguer pode vir embalado numa embalagem plástica ou numa embalagem de papel, né? Então, o que acontece
quando eu também acrescento mais um elo na cadeia produtiva deste hambúrguer, pensando no descarte de um resíduo sólido que não é biodegradável, então logo eu também não vou consumir. O que acontece com esse resíduo quando eu descarto na minha casa ou em qualquer lugar onde eu tiver, eventualmente num ambiente de trabalho, né? Seja home office, seja dentro de um escritório, no ambiente fora de pandemia, né? Nem todo mundo tá trabalhando normalmente. O que será que vai acontecer com essa embalagem? Né? Onde é que ela vai parar? Quais os impactos que essa embalagem gera? Como essa embalagem foi produzida? Não importa, de novo, se ela é de papel, se ela é de plástico. A sacola onde esse hambúrguer foi transportado para chegar até mim, como é que ela foi feita? Qual é a fonte original do recurso utilizado para sua confecção? Né? Então, esse lanche, ele traz a ideia de uma visão compartilhada de risco ao longo de uma cadeia produtiva. E quando a gente fala de nível de compliance, perdão, existe todo um esforço de diversos setores que estão envolvidos na produção desse lanche, de garantir o menor impacto possível, do seu ponto de vista socioeconômico e ambiental. E para isso, a gente precisa de uma governança muito bem estruturada, muito consciente, sendo feita de uma maneira muito responsável ao longo de uma cadeia produtiva inteira. Por favor, pode passar o próximo slide? Quando falamos de desenvolvimento sustentável dentro de um ambiente privado, ou quando pensamos no conceito de sustentabilidade, ou ouvimos a palavra responsabilidade social empresarial, ou agora essa onda do ESG, que na verdade não muda nada, o que ela traz de diferente é o maior nível de percepção de risco de investidor, e, portanto, ganhou ganhou uma exposição muito importante no mundo, no mercado, no setor financeiro, no setor que depende de financiamento, nas empresas que têm capital aberto e que precisam de atrair recursos para que possam operar de uma maneira mais tranquila operacionalmente, financeiramente falando, ou empresas que não têm capital aberto e que precisam do investimento de acionistas que participam dessa sociedade, ou de uma média empresa, que provavelmente é empresa de dono e que também faz uso de um capital financeiro e que precisa fazer esse investimento para o seu negócio funcionar. Enfim, a gente não está falando de alguma coisa que é absolutamente nova, recente, nesse mundo empresarial. E essas letrinhas que estão aí, elas estão dentro desse contexto ESG, e eu gosto muito de acrescentar mais um E na fórmula, ESG. ESG tem o significado de, eu imagino que todo o público que deve estar nos ouvindo conhece, se não conhece, o significado é Environmental, Social and Governance, meio ambiente, sociedade ou social e governança. E o primeiro E seria o E do econômico, porque não se fala em gestão de risco ESG, gestão de oportunidade ESG, governança ES, né, e o G da governança, para ter uma melhor gestão de performance, ter indicadores que sejam, inclusive, compatíveis com o cumprimento de legislação. Não se fala nada disso se a gente não pensar nessa composição dessas letras, dessas palavras que estão todas aí. Então, necessariamente, para uma abordagem muito mais integral, muito mais sistêmica,
eu tenho que pensar em impacto, eu tenho que pensar em engajamento, eu tenho que pensar em compliance, eu tenho que pensar em interdependência, eu tenho que pensar em resultados de longo prazo, eu tenho que pensar em rastreabilidade, eu tenho que pensar em accountability, transparência, ética, enfim, conectividade, responsabilidade, corresponsabilidade e uma infinidade de outras palavras que estão conectadas com o que estas 3 palavras estão vindo dizer para a gente atualmente e muito difundida aí nos últimos 2 meses, pelo menos, no mercado financeiro e também pela mídia. Por favor, o próximo slide. Então, a lógica, ela é de EESG. Seria reducionista, excluir o econômico de uma composição ESG quando se fala de gestão mais responsável, se fala de gestão mais consciente, se fala de gestão mais conectada com as transformações que estão ocorrendo no mundo, com os impactos que estão ocorrendo no mundo, sejam eles quais forem, né? Então, eu trouxe aqui esse fluxo que mostra que o primeiro ponto de partida de uma operação de qualquer empresa, não importa tamanho, não importa setor, não importa se é no Brasil, não importa se é fora do Brasil, para operar, claro, não estou falando de países onde não tem um mínimo de estrutura legal, com um mínimo de segurança jurídica de operação, né? Necessariamente precisa passar por um nível de compliance. Mas o compliance é suficiente? Quando a gente fala de compliance ambiental e social, ou até de governança, quando a gente pensa na questão ética, nos relacionamentos, principalmente com o poder público, né? Não, não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque a legislação no Brasil e em outros países que têm uma estrutura jurídica mais consolidada, ela é ponto de partida. Não é ela que determina como o mercado se comporta necessariamente. Claro, existem setores que são muito regulados e que, portanto, devem partir do cumprimento de uma legislação e observar, e a própria legislação é o suficiente para esse setor operar, e eu acredito que o setor financeiro tem bastante disso, tem uma infinidade de normas e regulamentos legais que precisam ser cumpridos, mas o compliance é insuficiente para fazer uma gestão sob o ponto de vista mais responsável na ótica do investidor. Por que isso? Porque a legislação existe desde o momento em que o comportamento vai sendo regulamentado, né, pelo Poder Legislativo, sancionado, no caso aqui no Brasil, pelo Poder Executivo, e comece a fazer sentido. Mas existe uma coisa muito anterior, que são as mudanças de comportamento das pessoas, as dinâmicas produtivas, independentemente de existir uma legislação a ser cumprida. E aí, quando um setor produtivo está atento a essa mudança, a esse comportamento, ele não pode se dar o luxo de esperar uma legislação para cumprir a legislação e até essa legislação existir, não fazer nada. Ele precisa, né? A empresa, as organizações precisam fazer uma gestão de impacto, que já é feito se cumprir a legislação ambiental até um certo nível. Mas dentro de uma lógica ESG, a gente tem um degrau além, que é o que se quer mostrar aí numa próxima etapa, quando se fala de gestão, que está muito atrelada ao ponto de partida da governança, entendendo governança como a melhor gestão possível, dentro de determinado assunto que vai causar algum tipo de impacto positivo ou negativo,
né? Eu estou falando de externalidade positiva e externalidade negativa, causada por um indivíduo, causada por uma organização, seja ela privada, sem fins lucrativos, certo? Então, quando eu vou fazer uma gestão mais efetiva do meu impacto, eu olho o cumprimento da legislação, eu olho todos os requisitos legais necessários para o meu funcionamento, mas eu necessariamente vou prestar atenção na melhor forma de atender o meu cliente. Aquelas empresas, evidentemente, que olham para o cliente como um stakeholder, uma parte interessada muito significativa dentro dos seus negócios, que eu acredito que deva ser a grande maioria, né? Em fazendo isso, em olhando para o cliente, essa empresa, essa organização, ela vai estar preocupada em ir além da legislação para atender uma necessidade que está sendo demandada por um cliente ou por um investidor, que é o que está nos trazendo aqui nesse seminário hoje, né? O investidor que entende a lógica do EESG, ele quer saber como uma empresa avançou do cumprimento legal e faz uma gestão efetiva do seu impacto socioeconômico e ambiental. Como ele governa isso? Quais os mecanismos de governança existentes para garantir não só o cumprimento à lei, mas um melhor uso de recursos naturais e o menor impacto social ou o valor agregado à sociedade, direta e indiretamente, via comunidades locais ou via políticas públicas para atender um nível maior de pessoas, né? Então, avançar de um cumprimento legal, e aí a gente começa a falar de gestão de sustentabilidade efetivamente, porque antes disso eu estou falando de compliance, eu estou falando de cumprimento legal, eu estou falando de uma particularidade de uma empresa que precisa disso para funcionar. That's it. Ela não tem condição de existir se ela não tiver um mínimo de cumprimento legal, né? O ESG, ele não fica no pilar só de compliance. Na verdade, ele nem olha para o pilar de compliance. Por quê? Porque já parte do pressuposto que o compliance ele é dado e as organizações cumprem. E se não cumprem, tem uma razão muito lógica, muito efetiva para não estar cumprindo, mas não significa que não está buscando uma solução, a melhor solução, tanto do seu ponto de vista econômico, mas também social e ambiental. Tá? Então, o segundo passo, a segunda etapa, que na verdade é a primeira para as empresas que querem fazer uma gestão responsável dos seus impactos, principalmente os impactos negativos, é a gestão. E eu vou avançar na medida em que eu consigo, como empresa, ter os meus procedimentos de gestão mais adequados, mais maduros, mais efetivos, para medir, para performance, para o desempenho. Então, da mesma maneira que uma empresa tem um indicador da receita, tem um indicador de dívida, de endividamento, enfim, ela também deve fazer uso, deve fazer a gestão e fazer as tomadas de decisões, tomar decisões pautada na melhor gestão do seu impacto socioeconômico e ambiental. Isso é a lógica do EESG, somado a uma questão da transparência. Por isso tem aí essa colherzinha com esse true story, tá em inglês, eu lamento se isso for uma questão, mas true story está ligado a uma história que é verdadeira e que, portanto, necessariamente ela precisa de uma transparência. Isso significa dizer o quê? Que para o meu investidor, para o meu cliente, para todas as minhas partes interessadas que são importantes para o meu negócio, eu vou estar contando uma história real, transparente, da forma como eu gerencio os meus impactos socioambientais ao longo da minha cadeia produtiva. Não se esqueçam daquele hambúrguer gostoso. Quando se fala em ESG, eu não posso olhar só para o meu quadradinho de empresa, eu tenho que voltar para todos os elos produtivos da cadeia
E se eu sou uma brand owner, eu preciso olhar para o depois da minha cadeia, que é para fechar o ciclo, e no plástico a gente tem muito disso. Por favor, poderia passar mais um slide? Fechando, um ponto de partida ou um ponto de chegada para aquelas empresas que gostariam de iniciar sua caminhada ou de fortalecer essa trajetória de gestão de sustentabilidade em suas organizações. Não é possível falar no pós-pandemia, Covid-19, em não observar as metas do milênio. Não é possível. A gente precisa atentar minimamente para os objetivos do milênio, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o mais interessante é que dessas 17 metas, grande parte delas, uma grande porcentagem de cada uma delas é cumprimento legal nos países que têm uma estrutura legal adequada, tá bem? Então, eu só queria fechar com essa mensagem dizendo que aquelas empresas que, eventualmente, sejam de médio porte e que acham que, pelo fato de ser médio porte, não conseguem dar um passo seguinte, é um mito isso não é uma verdade. É possível, existem muitas informações disponíveis, o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é fácil de fazer. E, é claro, depois, se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação, a gente consegue ajudar nesse sentido, tá bem? E a título de realidade, só para fechar, que já eu acho que eu não sei se eu tenho algum tempo para pergunta, mas eu estou estourando daqui a pouquinho o meu tempo. Pensando na cadeia de plástico, já que a gente está num seminário da cadeia de plástico, um exemplo concreto do que já foi realizado para o plástico como solução do ESG, pensando em EESG, economicamente viável, ambientalmente correto, socialmente justo e gerenciado de uma maneira adequada com compartilhamento de valor. A gente tem um case que foi muito notório de alguns anos atrás, da Braskem, uma empresa que desenvolveu em conjunto com fornecedores, lembrem do hambúrguer, cadeia, foi conversar com parceiros ao longo da cadeia, tentando criar um novo modelo de negócio com outros fornecedores, no caso, com fornecedores de fonte renovável, pensando aí na cana-de-açúcar, e ela desenvolveu uma tecnologia com muito menor impacto ambiental, com muito maior biodegradabilidade de garrafinhas PETs, aquelas de água que a gente compra no supermercado, e ela é até uma garrafa que tem uma resistência um pouquinho menor, mas ela trouxe, dentro de uma análise de ciclo de vida, do impacto que ela geraria ao longo de uma cadeia produtiva e depois no pós-consumo, muito significativo, reduzindo quantidade de recursos de fonte não renovável e aumentando uso de renovável e aumentando a capacidade de biodegradabilidade de um material que não se decomporia muito rapidamente no meio ambiente. Resolveu 100% a questão? Não, não resolveu 100% a questão. Com certeza a empresa deve estar inovando, deve estar buscando soluções, deve estar cada vez mais aprimorando os seus processos de inovação nesse quesito. Mas é um exemplo do que se pode fazer quando se pensa em EESG. E o investidor consciente, o investidor responsável, ele vai estar olhando para atitudes e práticas como essa. Então, às vezes, uma simples mudança de uma matéria-prima ou na forma como essa matéria-prima ela é originada pode fazer uma diferença significativa e atender melhor a uma expectativa de agentes financeiros, né? Sejam eles investidores, sejam instituições que financiam uma determinada atividade, e mesmo clientes, porque os clientes são muito importantes, porque eles são o outro lado da ponta
fazendo com que essa empresa inove e busque alternativas que sejam ecologicamente mais adequadas e socialmente mais responsáveis, ambientalmente também. Bom, eram essas as minhas palavras, são essas as minhas palavras. Eu espero que eu tenha atendido aí a expectativa do evento e do público que estiver nos acompanhando, e eu fico à disposição para o caso de haver alguma questão, agora ou mesmo posteriormente. Muito obrigada. Obrigado, Meire. Agradecemos a apresentação. Nós temos aqui 3 perguntas que foram selecionadas, seguindo os critérios anteriores das palestras. Só relembrando, como você falou, quem não tiver a pergunta respondida agora, pode mandar pelo chat ou pelo e-mail marketing@definição.com.br e elas serão direcionadas aos nossos palestrantes. Queria lembrar também que vocês não esquecerem de fazer a avaliação deste evento, que é muito importante para receberem o certificado. Então, a gente vai colocar a primeira pergunta que a gente tem na tela. A maioria das indústrias transformadoras de plástico não tem especialistas em sustentabilidade. A gradativa expansão da ESG ou da EESG, como você falou, nos clientes delas deve mudar isso? Eu acho, Leandro, que sim, mas eu não vejo, assim, as empresas que estão mais antenadas, que já estão nessa caminhada há alguns anos, eles já têm uma estrutura para fazer essa gestão, né? Seja ela boa, além da lei, com muita sofisticação, com um grau de inovação muito elevado, ou não. Mas eu acho que as transformadoras de plástico, pensando em empresas que estejam numa cadeia de brand owner, mas não sejam brand owner, eu acho que, naturalmente, essas empresas elas vão delegar o papel da gestão ESG para profissionais que já cuidam de gestão ambiental e de saúde e segurança ocupacional. Por quê? Porque leva um tempo para as empresas ajustarem as suas estruturas e entenderem o resultado imediato de uma decisão como essa. É uma pena, porque dentro de um movimento como esse que a gente está ouvindo falar, se essas empresas fossem atrás de buscar uma gestão efetiva, pensando num resultado que seja tangibilizado, não só no nível operacional, mas indo para um nível de resultado, elas ganhariam bastante nessa trajetória. Então, assim, muito objetivamente, eu acredito que sim, eu acho que esse tema está chamando atenção, eu acho que as brand owners vão demandar das transformadoras cada vez mais. Aí a regra não é legal, não é cumprimento de lei, ela é uma expectativa de mercado, e aí pesando no bolso, a empresa vai tomar alguma atividade. Aí ela tem 2 caminhos. Ou ela faz isso de uma maneira consciente, estruturada, para prestar contas de uma maneira muito consolidada e deixar o seu cliente satisfeito e tranquilo e o seu investidor feliz e atrair mais capital, ou ela vai sair correndo atrás e vai atender demanda por demanda. Então, acho que, eu não sei se eu respondi integralmente a pergunta, mas eu iria mais ou menos por essa lógica. Perfeito. A segunda pergunta que chegou para a gente: como adequar indústrias de menor porte de transformação de plástico para desfrutar negócios com conceitos sustentáveis em linha com a ESG? Eu acho que talvez a palavra adequar, ela mereça um pouco de consideração. Quando a gente fala em adequar, a gente fala em adequar a lei, né? E a gente tem que partir, eu sou uma otimista, então eu parto do pressuposto que qualquer porte de empresa está fazendo um esforço enorme, e é um esforço grande mesmo, e isso impacta em custo de operação, para cumprir a lei. Então vamos partir do ponto de que existe o cumprimento da lei. Se ela já estiver cumprindo a lei, ela vai avançar naquele meu fluxo no nível de gestão e de desempenho. Se ela fizer isso, souber exatamente os impactos que ela causa na cadeia, ao longo da cadeia, e os benefícios e os riscos que ela pode ter fazendo uma gestão
mais acurada do ESG, ela pode navegar com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade e aproveitar as oportunidades, tanto para atração de capital, quanto para a fidelização de clientes ou conseguir aumentar vendas. Perfeito. Terceira e última pergunta, já está na sua tela. As virtudes do plástico são bem menos conhecidas que sua imagem de poluidor. Essa desinformação deixa o plástico vulnerável nas análises de governança da ESG? Eu entendo que sim. E eu acho que o apelo é midiático. Vamos pegar o caso da poluição dos oceanos. O que a gente mais vê dentro da mídia, quando a mídia se posiciona, quando as campanhas de ONG se posicionam? O plástico. Mas ninguém consegue ver, porque também ninguém diz, a mídia também não diz de uma maneira muito objetiva, ou até diz, mas não tem o mesmo alcance, que o plástico é essencial para a vida. E ele não está só na prateleira do supermercado, né? Embalando os alimentos que a gente compra para levar para casa. Mas ele está em diversos setores, inclusive de saúde. Existem muitos procedimentos cirúrgicos que dependem do material plástico para existir. Então, existe muita desinformação, sim. O plástico não é um vilão da forma como ele tem sido propagado, porém, existe uma necessidade do setor prestar atenção para ajudar a informar melhor. Então, como é que ele vai atuar no nível de política pública, no nível de educação? Como é que ele vai garantir que as pessoas se conscientizem melhor a dar uma destinação mais adequada ao resíduo plástico? Essa tarefa é a mais difícil de fazer, mas ela é necessária, porque senão eu não estou fazendo o meu papel socialmente econômica, ambiental e socialmente responsável quando eu penso em atender demandas de mercado e demandas de investidor. E eu estou cumprindo lei, necessariamente, de alguma maneira, em algum nível, eu estou cumprindo legislação. Então, a legislação por si só, ela não assegura esses impactos que uma empresa que produz e transforma consegue segurar. Ela sozinha não dá conta. Precisa olhar para a cadeia de valor, não só a cadeia produtiva, inteira, para minimizar ou para eliminar de uma maneira definitiva o descarte inadequado do resíduo. Muito obrigado, Meire, pela presença, obrigado pelas respostas. Nós seguiremos agora com o seminário Competitividade, iniciando um debate que verificará, na prática, como as indústrias brasileiras que atuam na União Europeia com produtos transformados explicam as determinações para a logística reversa que seguem em linha com as políticas agrupadas no Acordo Verde Europeu. Nossos debatedores já estão aqui conosco. Valmir Soler, vice-presidente de Olefinas, Poliolefinas para a Europa e Ásia, CEO da Braskem na Holanda. E Albano Schmidt, diretor-presidente da Termotécnica, que está aqui conosco também. Boa tarde, senhores, bem-vindos. Já estão na tela, muito bem-vindos, estão me escutando? Boa tarde. Boa tarde. Acho que não estou escutando. Albano, acho que o seu som está desativado. Você pode ativá-lo, por favor? Só um minutinho. Está ativado? Pode testar? Boa tarde. Está saindo o som? Eu não estou escutando aqui. Ok. Perfeito. Pode testar para a gente, Albano, o som? Você consegue tirar o fone, Albano, do computador, por favor? Ainda não. Rapidamente. Pois o mute no lado esquerdo da tela embaixo. Se você clicar no microfonezinho, aqui no lado esquerdo, no canto esquerdo de baixo. Pronto, já achei aqui. Perfeito, Albano. Bem-vindos agora novamente. Boa tarde.
Estão me ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente. Muito obrigado. Ótimo, obrigado, então. Ótimo, a assessoria aqui já me ajudou aqui. Então, vamos lá, pronto. Perfeito. Nós vamos começar o debate com a questão: como o Acordo Verde Europeu pode aprimorar o gerenciamento de resíduos, em especial refúgio plástico, no continente? Quais as mudanças já notadas nesta gestão? Tá. Talvez aqui, em primeiro lugar, é importante a gente entender a dinâmica do que está acontecendo na Europa, né? Nesses últimos anos e os vários programas que têm sido desenvolvidos aqui pela Comissão Europeia, para até entender isso melhor, porque olhando à distância, realmente, mesmo aqui, para a gente que está vivendo no dia a dia, é um processo complexo e eu imagino para quem está olhando à distância, fica mais complicado ainda. Existem hoje aqui 2 temas que estão sendo priorizados pela Comissão Europeia, que afetam direto ou indiretamente a nossa indústria, que são a questão dos gestão de resíduos e mudança climática, né? Na parte de gestão de resíduos, isso está sendo endereçado através do que eles chamam do pacote de economia circular, enquanto que o Acordo Verde Europeu ele tem um foco em mudança climática, né? Nessa parte de gestão de resíduos, isso não é novo, isso se iniciou aí, a primeira rodada foi em 2015, com o objetivo de acelerar as discussões e soluções para resíduos nos países membros da União Europeia. E o plástico, por suposto, tem um destaque especial nesse programa pela relevância, né, do volume, principalmente em embalagens e produtos de uso único. 2019, início do ano, teve uma nova rodada nesse pacote de economia circular, quando foi publicada a estratégia de plásticos, e aí definindo metas para a União Europeia, como é o caso de 100% do plástico para a embalagem deve ser reciclável até 2030 e reciclado e 55% reciclado até 2030, né? E a partir de 2021, então, a Comissão Europeia ela vai enviar as diretrizes legislativas para os países membros para implementação nos próximos anos. E entre essas diretrizes aí vai ter uma específica sobre o imposto nos resíduos plásticos que poderá entrar em vigor aí a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. No caso do Acordo Verde, o anúncio foi feito europeu, esse anúncio foi feito no início desse ano e tem o objetivo de definir metas para redução de pegada de carbono. Então, 55% de redução na emissão de CO2 comparado com 1990 e o atingimento da neutralidade de carbono na União Europeia a partir de 2050, que são dois programas separados que têm objetivos e metas específicos, mas eu acho que impactam a nossa indústria e, de certa forma, esse segundo do Acordo Verde pode vir até ser um programa que traga benefícios a cadeias produtivas no Brasil, por causa da questão energética no Brasil, em cima de uma matriz mais limpa e também a vocação de agronegócio, biomassa, que pode ser uma matéria-prima muito importante nesse contexto. Perfeito, muito obrigado. A gente tem uma segunda pergunta aqui, dessa vez voltada para o Albano Schmidt. As embalagens de isopor da Termotécnica são utilizadas para a exportação brasileira de frutas para a Europa. Quais foram as adaptações na embalagem e as exigências logísticas que a Termotécnica teve de realizar para este empreendimento? Primeiramente, nós tivemos que desenvolver, de fato, embalagens que suportassem toda a cadeia de transporte, desde o Brasil até chegar no destino final, que é a Europa, em termos de todo tipo de ensaio para poder proteger a fruta e não danificar de alguma forma e nem perder cubagem num container. Esse foi um grande desafio que tivemos que enfrentar, adaptando isso para levar a mesma quantidade de frutas que as embalagens alternativas levaram. Um outro desafio muito grande que nós sentimos e tivemos que desenvolver, de fato, foi voltado também para, não sei se
para o Green Deal, mas uma preocupação muito grande dos países europeus, dos clientes na Europa, de que eles iam fazer com essas embalagens uma vez que adentrassem a comunidade europeia. Então, nós desenvolvemos, através de um grupo que existe, que chama GPA, que é Global Packaging Alliance, é uma aliança entre todos os transformadores, e identificamos em cada país de destino quem seriam os grandes transformadores que iriam receber esse material, reprocessar e reciclar esse material, desde os aspectos todos de coleta até de uma destinação adequada, quer seja na Holanda, quer seja na Espanha, Portugal, e enfrentamos em alguns países desses, ainda o Brasil, o mundo ainda enfrenta sérias restrições a receber materiais plásticos de uma maneira geral, e o EPS, o isopor, é um deles. Na Alemanha, por exemplo, você é obrigado a reembalar tudo isso em acondicionamentos biodegradáveis, outras soluções, o que não acontece, por exemplo, em Portugal e Espanha, que eles têm uma cultura um pouco diferente e aceitam isso. Mas que a gente pudesse realmente se tornar um fornecedor confiável na comunidade europeia, nós tivemos também que certificar as nossas embalagens com organismos locais, e nós optamos pelo HDG na Holanda, que fosse atestar que realmente a embalagem de EPS iria melhorar a qualidade da fruta, iria melhorar o shelf life, e conseguimos isso, de fato, de uma maneira muito, muito boa, aumenta uns 30% o shelf life da fruta, reduz, melhora a coloração, reduz percentagens de bolor, mofo e tudo mais, que é um processo natural da fruta. Nós também, para sermos competitivos nesse mercado, nós somos signatários do Safe Food Initiative, que é uma iniciativa da FAO para a redução de desperdícios de alimentos no mundo, e a nossa embalagem propicia isso de uma forma bastante eficiente, reduzindo realmente as perdas no transporte. Então, todas essas coisas juntas, eu acho que nos credenciaram realmente para ser um fornecedor de produtores locais aqui, sendo indiretamente chegando isso na Europa. Muito obrigado. A gente tem mais algumas perguntas aqui. A primeira que eu queria colocar para os debatedores é: quais os encargos delimitados pelo Acordo Verde para produtores de resinas na União Europeia e para exportadores de resinas para este mercado em comum? Bom, Mira, acho que é melhor você responder. Isso, Tá. Aqui talvez eu volte ao ponto aqui só para a gente tentar colocar nos devidos espaços, né? Então, toda essa questão de economia circular, isso faz parte do pacote de economia circular, enquanto pacote do Acordo Verde, e isso eu sei que gera um pouco de confusão, de novo, ele está mais em cima de pegada de carbono, né? Então, a gente vai ver daqui para frente, é uma discussão importante em cima da pegada de carbono das cadeias produtivas sendo taxada de maneira diferente. Então, aqui eu vou tentar responder essa pergunta na linha do pacote de economia circular. O que foi definido é que haverá uma taxação a ser aplicada em resíduos plásticos não reciclados de 800 euros por tonelada. Os detalhes de como será aplicada essa taxação em cada um dos países membros da Comunidade Europeia, ela ainda não está definida, ou se está definida em algum país não é pública, mas de acordo com as diretrizes da Comissão Europeia, isso passa a ser aplicável a partir de 1º de janeiro do próximo ano. A expectativa de como isso vai ser aplicado é que ocorra de maneira similar aos esquemas que eles chamam aqui de EPR, que é a responsabilidade estendida do produtor.
ou seja, onde as empresas elas têm que registrar sua embalagem e pagar um imposto sobre o volume gerado de acordo com determinados parâmetros, né? No caso de produtos importados, provavelmente os exportadores, quem exporta para dentro da comunidade europeia, ele vai ter que ter um representante local e que vai ter que fazer o registro do produto e recolher o respectivo tributo de acordo com as definições de cada país. Parecido com o que o Albano comentou anteriormente no caso dele também. Então, isso vai ser, de certa forma, expandido e agora a taxação ela vai ser feita de acordo com o resíduo que é gerado, e esse resíduo não reciclável é onde vai incorrer essa taxação. O material que vai ser reciclado, ele vai ter um tratamento diferente do material que não pode ser reciclado. Então, não é na resina, é no produto. No produto. Perfeito. No produto, na embalagem. Uma pergunta para o Alfredo. Os sistemas de logística e respeito ao meio ambiente para lidar com as embalagens da termotécnica são os mesmos em todos os países europeus ou eles têm diferenças? Quando eu falo em comunidade europeia, a gente pensa que é uma coisa só, mas não é. Cada país tem a sua legislação específica, completamente diferente uns dos outros. Tem países que são muito mais exigentes, tem outros países que são restritivos, efetivamente, e tem outros países que são um pouco mais aceitam mais esse tipo de embalagem. Mas todos eles, de uma maneira geral, se obrigam a receber e reciclar esse material. Você, como fornecedor, né, nesse segmento, tem que se preocupar com a logística reversa e com a reciclagem especificamente do material. Em alguns países tem, como o Vomir falou, tem taxas estupidamente altas se você não reciclar, então é uma preocupação bastante grande. Do nosso lado, Brasil, dos produtores que utilizam algum tipo de embalagem, quer seja qualquer tipo de embalagem, não só a nossa de isopor, papel, todo mundo, se preocupa realmente como é que vai fazer quando isso chegar lá no país de destino, que tem que ter essa estrutura montada para receber esse material, para dar reciclagem desse material e, cada vez mais, comprovadamente, você tem que comprovar que você realmente deu a destinação adequada e reciclou, não só assinou alguma coisa. E isso eu concordo um pouco com a palestra anterior da Meire, que a gente tem que realmente colocar o aspecto econômico nessa discussão no mundo todo. Não adianta a gente só querer defender o meio ambiente, socialmente justo e governança, se não pensar nos aspectos econômicos de toda e qualquer solução que se possa dar, tanto para transporte como acondicionamento de produtos. Perfeito. Ainda nessa pegada econômica que o Alfredo falou agora, eu queria perguntar para o Valmir Soler, qual o peso das responsabilidades sobre os custos operacionais de um produtor de resinas na Europa, como a Braskem? Como eu comentei anteriormente, né, a tributação ela acaba sendo, ela ocorre normalmente ou no embalador, no usuário final, né, ou no revendedor de produto, de acordo com o produto acabado, e não com a resina. Mas, indiretamente, essa tributação seletiva ela acaba impactando a competitividade do plástico em relação a outros materiais. Então, apesar de não ser uma tributação direta, indiretamente, toda a cadeia ela acaba sendo impactada. E apesar de não estar sendo diretamente tributado, o que tem acontecido aqui na Europa, e não é diferente do que já acontece no Brasil e em outras regiões, quer dizer, toda a cadeia ela acaba trabalhando em conjunto e se engajando para encontrar uma solução, né? Buscar oportunidades para esse aumento da circularidade dos produtos plásticos de maneira geral, porque essa é uma necessidade para a nossa indústria, olhando adiante a sustentabilidade do nosso negócio. É importante que isso seja parte fundamental de tudo que a gente faz.
Perfeito. Alfredo, o Brasil ainda não tem uma legislação como o Acordo Verde Europeu, que estabelece metas e exigências para o reuso de reciclagem de materiais. A seu ver, o avanço do reuso e da reciclagem de embalagens plásticas no Brasil depende ou não do apoio de uma regulamentação, como acontece na Europa? Leandro, primeiro, o Brasil tem uma mania muito grande de botar lei em tudo. E bota e quer fazer obrigação. A gente não está nem ainda fazendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos funcionar. E já estamos pensando em Green Deal e como é que isso vai impactar no Brasil. Eu acho que a gente tem que criar mecanismos de conscientização, primeiro, da nossa sociedade para com esses assuntos. Eu acho que é uma responsabilidade de cada cidadão, de cada empresa, os aspectos todos de reciclagem, de destinação adequada, antes de se pensar em legislações. Aqui no Brasil, quando se fala em legislação, é punitiva. Quer mandar, quer multar, quer proibir, quer fazer. Isso nos preocupa muito como indústria, porque a gente sabe que isso é um risco muito grande. As empresas todas já têm a consciência de que, se não tiver internalizado esses aspectos de sustentabilidade como cultura interna da empresa, essa preocupação, vão ser empresas que estão fadadas a não estarem mais aí na próxima década. Com certeza isso vai chegar de uma maneira ou de outra. Acho que ainda vai demorar para conceitos como o Green Deal chegar com essa força toda. Eu acho que ele vai chegar através de organismos de fomento e de investimento, quer dizer, eles vão daqui a pouco investir ou dar recursos para empresas que estejam adequadas a essas diretrizes, mas em termos de legislação, leis, eu acho que ainda vai demorar um pouco. Nós ainda temos que fazer funcionar a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi uma política extremamente bem pensada, dando responsabilidades para cada membro da cadeia, desde nós como cidadãos até as empresas, a parte dos órgãos públicos, os municípios e governos têm que fazer parte disso, o varejo tem que fazer parte disso e ajudar nesse mecanismo como um todo, e aí nós ainda não conseguimos isso ainda, então eu acho que tem um belo caminho pela frente. Infelizmente, eu acho que a indústria do plástico e a indústria química, de uma maneira geral, mas principalmente do plástico, penou durante muitos anos pela inoperância. Ela, não, isso não vai chegar, isso não vai vir. E, de repente, nós estamos sendo realmente sofrendo com essa enxurrada, com esse tsunami que está vindo das mídias hoje em dia. Lembro que até bem pouco tempo atrás o grande vilão era a sacolinha plástica, depois da sacolinha veio o canudinho, então começando já a querer botar legislações proibindo descartáveis. Se não fossem os descartáveis, como que seria hoje nessa confusão dessa pandemia que a gente está vivendo? Então, acho que tudo tem que ter um meio do caminho, um bom senso. Eu espero que os nossos legisladores entendam isso, e as empresas sérias, bem estruturadas desse país, já estão pensando nisso, já estão analisando Green Deal, já estão analisando todos esses parâmetros da economia mundial, no sentido de redução de emissões, de serem mais ambientalmente corretas e socialmente justas. Perfeito. Valmir, para a gente poder encerrar, a gente está aqui agora com 4 minutinhos, eu queria te perguntar, guardadas as diferenças socioeconômicas, estruturais e geográficas, como você enxerga a possibilidade de procedimentos estabelecidos para o setor de plástico pelo Acordo Europeu acabarem desembarcando no Brasil sob pressão do culto à economia circular? E se você pode dar exemplos de que procedimentos seriam esses que poderiam desembarcar aqui? Eu posso dizer, a comunidade europeia ela tem uma governança muito particular, né?
e demandam um alinhamento dos países membros para definir prioridades e assuntos que afetam a zona econômica. Como o Albano falou anteriormente, o processo é complexo porque os países não necessariamente têm que fazer a mesma coisa, mas eles, para determinados assuntos, eles são regidos por uma política comum. Então, isso que a gente está vendo aqui na estratégia do plástico e no Acordo Verde Europeu, são definições de diretrizes macro, e a partir dessas diretrizes macro, cada um dos países vai ter que aplicar de acordo com as suas características, né? O que eu diria é que essas recentes diretrizes elas refletem essa priorização da gestão de resíduo e mudança climática, e aqui, Albano, eu te diria assim, se a mídia no Brasil está batendo forte, aqui você bota isso elevado à 10ª potência. Aqui no dia a dia é uma coisa realmente incrível como esse assunto está presente na mídia. E eu diria assim, como essas diretrizes elas impactam os fabricantes dentro da comunidade europeia, elas acabam indiretamente impactando também parceiros fora da comunidade europeia, como é o teu caso, que exporta, e tem várias outras cadeias que acabam sendo influenciadas, né? Então, o que eu imagino é que, ainda que demore a chegar no Brasil, como você falou, ainda tem muita coisa a ser feita no Brasil, tem toda a legislação que precisa ser consolidada, mas eu acho que virá de certa forma, uma influência indireta de quem quiser fazer negócio vai ter que atender, vai ter que estar submetido à mesma condição. Então, eu acho que, assim, guardadas as proporções, mas eu acho que essas diretrizes europeias elas vão acabar influenciando vários países. A gente já vê comentários até de alguns países na Ásia olhando o que está sendo feito aqui na Europa e falando, poxa, o direcionamento da Europa é algo que para a gente aqui também faz sentido, então já existe algum nível de aderência, de entendimento de que são políticas que têm uma estruturação que ajudam a organizar a cadeia, como você falou, a governança nessa cadeia é bastante complexa, mas eu acredito que e adicionalmente também, como foi falado na palestra anterior, né, investidores agora com esses requisitos de atendimento às melhores práticas de ESG também acabam sendo mais um fator. Então, eu acho que, ainda que isso leve um tempo para ser efetivamente implementado no Brasil, o entendimento do que está acontecendo, dos requisitos e a preparação vai ser fundamental, porque eu acho que é uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver mudanças importantes acontecendo no comércio mundial. A gente está vendo na Ásia, está vendo aqui na Europa, e é uma questão de tempo também de ver isso nas Américas. E quanto antes a gente se preparar e quanto melhor a gente entender e se preparar para jogar esse novo jogo que está aparecendo, eu acho que as chances de sucesso vão aumentar significativamente. Muito obrigado, Albano, muito obrigado, Valmir Soler, muito obrigado aos debatedores pela presença. Nós damos prosseguimento agora ao nosso seminário Competitividade. Vamos agora assistir ao vídeo de Economia Circular da Braskem. Quando falamos de futuro, muitas vezes pensamos em algo distante, uma realidade que apenas nos espera. Mas, se pensarmos bem, o amanhã nada mais é do que as escolhas que fazemos hoje. É no hoje que podemos planejar o mundo em que desejamos viver, dia após dia. Assumindo o nosso papel como transformadores. Nós, da Braskem, acreditamos no poder de cada um para criar o futuro que queremos. Um futuro circular. É nele que buscamos soluções inovadoras para os nossos produtos.
e nos inspiramos para criar formas de repensar o consumo. Nele, nos unimos para recuperar os nossos oceanos e avaliamos os impactos dos nossos produtos na busca pelo melhor uso dos recursos naturais. Nós enxergamos na inovação a chave para construir o futuro. Nós acreditamos que o futuro é circular e queremos que ele seja acolhedor, feito por todos, para todos. Por isso, assumimos um compromisso em prol da economia circular. Com ele, consolidamos nossos esforços e nos motivamos a ir ainda mais longe. Convidamos você a fazer parte dessa jornada e a construir hoje o futuro que queremos amanhã. Vem com a gente. Braskem. Paixão por transformar.